Alô, alô! Agora eu vou te apresentar a nossa escola por dentro. E você vai ver que essa escola aqui, a Escola Sprache und Wissen Online, ela vai ter tudo aquilo que você precisa. Simplicidade, clareza, mas ao mesmo tempo muitos recursos. Isso espelha totalmente a nossa filosofia, o nosso valor em relação ao aprendizado de línguas. Tem que ser simples, tem que ser uma coisa feita com clareza, tem que ter clareza, você tem que entender claramente o que você tem que fazer e como você tem que fazer, mas ao mesmo tempo tem que ter muitos recursos, todos os recursos que você precisa para se desenvolver. E é isso que você vai encontrar por aqui. Nessa tela que a gente está vendo, é a primeira tela. Quando você coloca escola.spracheundwissen.com, você vai chegar na parte de fazer o login. Você faz o login e você cai nessa tela aqui, que são todos os seus cursos da nossa escola. Bom, você pode ter, por exemplo, o alemão para profissionais de saúde e o clube de alemão, ou o clube de alemão e a mentoria, depende aí dos cursos que você adquiriu. Pode ser que você tenha só o clube de alemão, tudo bem, é aqui que você clica e você entra finalmente no nosso clube de alemão. Eu vou te explicar exatamente como funciona, você vai ver que é muito, muito fácil de usar. E eu vou começar então do começo, tá? Dessa parte aqui que é a parte do aluno. Isso aqui é o seu perfil. Se você clicar aqui, você vai para o seu perfil. Se você clicar aqui, você vai para sair, ou seja, deslogar da plataforma. E aí eu já te dou uma informação importante. Todas as vezes que você acabar de usar, acabar de estudar aqui dentro da plataforma, você vai sempre vir aqui e clicar em sair. Isso é super importante para que você não tenha um duplo login. Como assim? Vamos dizer que você estava estudando do seu computador. Aí depois você pegou o seu celular, você está no trabalho, você pegou o seu celular e quer estudar pelo seu celular. Ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que se você tiver logado no computador e logar no celular, o sistema vai bloquear, né? Você não pode fazer duplo login. Então, todas as vezes que você terminar de estudar, para você não ter problema na hora de logar com outro dispositivo, clica aqui em sair. E aqui você vai ter o seu perfil. Se você clicar no seu perfil, você vai ver, por exemplo, o seu e-mail cadastrado, você vai poder colocar as suas informações pessoais, data de nascimento, eh nome, etcétera. Você vai poder mudar a sua senha, se você quiser, tá. Você vai poder mudar a sua foto, que eu acho bem legal, para que você tenha uma foto personalizada, né, afinal isso aqui é um clube, a gente quer se conhecer, a gente quer se ver. Você vai ver todos os cursos em que você, tá matriculado, você vai poder ter acesso aos seus certificados, você vai poder ver quantas aulas você já fez, você vai poder ver os seus pagamentos, tudo aqui na parte do perfil. Então é bem simples, bem fácil. Aqui então você vai ter sair e perfil. Aqui em cima você tem o seu menu. E no menu, você vai poder acessar rapidamente os seus certificados, que só vão estar disponíveis, obviamente, quando você terminar os cursos. Você vai ter meus cursos, que é onde eu estava anteriormente, né, quando se você tiver mais de um curso da Sprache und Wissen, etc. E aqui, a mesma coisa, você vai entrar lá na tela anterior. Agora vamos diretamente para o clube de alemão, que é o que mais nos interessa. Basicamente aqui, eu vou começar dessa parte da esquerda, você tem a sua professora, e você tem aqui, basicamente, os links para as minhas redes sociais. Então, se você quiser falar comigo lá no Insta, é só clicar aqui, que já vai abrir o meu Insta, aqui o meu LinkedIn e aqui o meu YouTube, tá? Então, são links rápidos para as minhas redes sociais, caso você queira chegar lá. E agora, vamos para essa parte aqui, ó. O que é esse aqui? Basicamente, é a sua evolução aí no curso. Dentro do nosso curso, a gente tem exercícios. Então, esse aluno aqui, que sou eu, né, o aluno que eu criei para fazer esse vídeo para vocês, ele fez um exercício de 280, então ele tem um em 280. Claro que esses exercícios incluem tanto o básico quanto o intermediário. Então, se você está fazendo só as aulas do intermediário, né, basicamente você, não vai ter todas as suas notas aqui, porque para ter 280 você tem que fazer o básico e o intermediário. Quem está saindo do básico, vai uma hora chegar no intermediário, tudo bem. Quem está no intermediário, se quiser, isso não é obrigatório, tá? Se quiser, eu sugiro que vá lá nas aulas das bases e faça só os exercícios, mesmo que você não queira ver as aulas, para garantir que você está sabendo tudo, né? Porque se tiver algum exercício que você teve dificuldade, você sabe, talvez aqui nessa aula,
nessa matéria aqui, eu vou ter que rever a aula mesmo, porque eu tive dificuldade. Então, de novo, repetindo, quem está saindo do básico vai chegar e vai fazer dos 280 exercícios. Quem tiver no intermediário só vai fazer se voltar lá no básico e fizer os exercícios. Agora, uma coisa importante, esses 280 aqui não são todos os exercícios que vão ter dentro da plataforma, porque eu vou acrescentando toda semana 3 aulas do básico e 3 aulas do intermediário. Então, ao acrescentar, também vão ser acrescentados exercícios. Então, isso aqui vai ficar bem robusto, tá? Essa é a parte dos exercícios, então é a sua evolução no curso em relação aos exercícios. Depois, a gente vai ter aqui coisas importantes. Eu vou começar de baixo para cima. Vou começar de baixo para cima. Que tal? Bom, a primeira coisa aqui que eu tenho é o grupo de interação A1, A2 do Telegram. Você tem que ter o Telegram instalado no seu computador ou no seu celular para você acessar o grupo de interação do A1 e do A2. É o grupo de interação para os básicos, né? Ah, mas e se eu sou intermediário, eu não posso entrar nesse grupo? Claro que você pode, se você quiser contribuir, se você quiser ajudar, se você quiser tirar dúvidas, se você quiser entrar num grupo de estudo do básico para ajudar, para ensinar, óbvio que você pode. Mas é um grupo de interação para falar dos assuntos do básico. Gente, esse grupo de interação é para vocês e é o lugar em que a gente realmente constrói constrói os nossos vínculos, tá? Então, é para participar, é para postar coisas interessantes sobre a Alemanha, sobre o alemão, tirar suas dúvidas, criar grupos de estudo para vocês poderem se encontrar semanalmente. Isso aqui serve para isso. Eu quero que você use com todos os recursos que você tiver. Participe, ajude os seus colegas e seja ajudado, né? Tem dúvidas? Se peça ajuda. Alguém pediu ajuda e você consegue ajudar? Ajude. Isso aqui é um clube. E a força de um clube é o fato de que a gente tem uma comunidade forte de pessoas querendo se ajudar. Então, o grupo de interação do Telegram é para isso. A mesma coisa o grupo de interação do Telegram B1, B2. Nesse caso aqui, o B1 e o B2, claro, quem está no básico, né, quem está começando, não tem muito o que fazer no grupo de interação B1, B2. Idealmente, no grupo no B1 e no B2, vamos escrever tudo em alemão, ou quase tudo em alemão que a gente puder para treinar. É um momento em que a gente vai ter um chat. Olha só, nós vamos ter um chat em alemão para treinar alemão. Escreva em alemão, faça a sua parte para você ter um contato com a língua todo santo dia, para você que, por exemplo, ainda não está na Alemanha. Então, de novo, aproveite os grupos de interação em sua totalidade, seja participativo, crie um clube que realmente faz sentido para você e para os seus colegas. Eu estou aqui criando essa possibilidade, mas depende de você realmente criar essa interação e ser parte das pessoas com sangue nos olhos de aprender alemão, de conversar, de trocar ideia, de trocar informações, de tirar dúvidas do curso, etc. Eu vou estar nos 2 grupos de interação? Vou. Obviamente, não é o lugar para a gente tirar dúvida comigo, mas eu vou estar lá para conversar com vocês, etc. Tá? Eu vou te mostrar onde é que você vai tirar dúvida comigo. Aqui em cima eu tenho um grupo de interação do Facebook. No caso do Facebook, você não precisa ter nenhum. Você tem que ter o Facebook instalado no seu celular ou no computador, é no desktop mesmo, né? Claro. Você vai ter o grupo de interação, esse é de todos os níveis, esse é de todos os alunos da Sprache und Wissen. Então, também importante para postar coisas interessantes e tal. Esse aqui é nessa outra rede social, porque eu sei que muita gente gosta do Facebook, então eu criei também esse grupo pra gente. Mas eu digo de novo, concentre-se bastante nos grupos de interação do Telegram B1 e B2 e A1 e A2, porque são os grupos que nos interessam, principalmente na hora de tirar dúvida, de fazer conversação, de encontrar grupo de estudo, etc. Tá, gente? Então, foca ali. De novo, no grupo de interação do A1 e A2, o pessoal do básico, e quem do intermediário quiser ajudar o pessoal do básico, entra no grupo de interação A1 e A2. No grupo de interação B1 e B2, o pessoal do básico vai ter pouco o que fazer lá. Se quiser entrar para já começar a entrar no clima, ótimo, mas também não é para começar a falar de assunto do básico no grupo de interação do intermediário. O super importante aqui é que eu sugiro é que você escreva o máximo que você puder em alemão no B1 e no B2, nada de ficar só no português, ok? Bom, depois a gente tem o dicionário online, eu coloquei aqui o link para o dicionário Leo,
em que você vai poder, durante as suas aulas, você já abre aqui, só clicar, você abre o dicionário, e durante as aulas você vai ter um dicionário online para você trabalhar. Ah, Lud, eu gosto de dicionário de papel. Se você gosta de dicionário de papel, compre um dicionário de papel, não tem problema nenhum. Mas, como o nosso curso é online, eu também estou disponibilizando para você aqui um link para ficar fácil de você ir para um bom dicionário. Agora, a gente vai vir aqui para o fórum de dúvidas. Aqui eu vou clicar, porque isso aqui é super importante. O fórum de dúvidas é onde você vai tirar as suas dúvidas comigo, tá? O fórum de dúvidas é o lugar. Deu uma dúvida na aula? Anota a dúvida. Vem aqui para você tirar a dúvida ao final da aula. Eu já te sugiro uma coisa. Pelo menos 50%, 60% das dúvidas que surgem porque você viu a aula só uma vez. Então, antes de você vir perguntar, veja a aula de novo. É isso a grande vantagem de um curso online. O fato de que você pode ver aulas 2, 3, 4 vezes. Viu a aula 2 vezes, a dúvida persistiu, aí você vem aqui para enviar uma pergunta. E como é que você faz? Clica no fórum de dúvida e coloca enviar uma pergunta. Simples assim. Agora, uma coisa super importante. A gente tem uma regra para você me enviar a pergunta, uma regra de ouro, que se você não seguir, eu não vou responder sua pergunta. Atenção, uma regra, se você não seguir, eu não vou responder sua pergunta. E qual que é a regra? Teve dúvida? Você vai colocar o seguinte, A, por exemplo, 0, que é o nível. Então, a primeira coisa que você, vou até colocar aqui desse jeito, a primeira coisa que você vai colocar é o nível da aula em que a pergunta surgiu. E depois o número da aula. Aí depois você coloca 2 pontos e o assunto. Ué, Lud, como assim? Ó, vou te ensinar. O nível da aula, vamos dizer que eu tive dúvida numa aula do A0, porque tem o nível A0. Ou do nível A1, eu tive dúvida numa aula do nível A1. Eu vou te mostrar lá nas aulas como é que você descobre qual que é o nível da aula que você está com dúvida, tá? Então, eu tive dúvida numa aula do nível A1. A aula foi a aula 27 do nível A1. Então, a sua questão começa com A1 a 27. Nível A1, aula 27. Simples assim. 2 pontos e você pode dizer, por exemplo, verbo fragen. Você teve dúvida no verbo fragen. Aqui você pergunta, né? Oi, Lud. Eu vi na aula que blá, blá, blá. Você pergunta e coloca perguntar. Prontinho, a sua pergunta está aqui, né? Obviamente não vai ter nível, número de aula, nada disso, né? Esse aqui foi um modelo que eu fiz para você. O seu título vai ficar assim, A1 a 27 Fragen, né? Pronto, respostas, etc. Vamos dizer, né? Eu vou lá na minha dúvida. Tá vendo? Ó, a sua dúvida vai aparecer aqui. Vai ser o seu nome, de quem perguntou, o título, que vai ser só A1 a 27, tarará, 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 etc. Se você clicar aqui, você entra naquela página que eu te falei, tá vendo? Naquela página que eu te falei. A1, A27, verbo fragen. Aqui eu ainda não tenho nenhuma resposta, mas assim que alguém enviar uma resposta, eu vou enviar, mas os colegas também podem responder. Vamos dizer que você viu uma dúvida do colega e você acha que você sabe a resposta. Você responde, não tem problema nenhum. Ou você abre uma discussão, você fala, ah, também não entendi isso. Ótimo. Aí você vem aqui, olá, ou eu, né? Eu vou fazer isso, eu vou responder para você. Isso é muito simples, mas você precisa, né? E aí eu te explico o que é que você tem que saber. Eu respondo. E a minha resposta está aqui, né? Então, aqui, claro, foi o aluno que respondeu e o aluno que perguntou e o aluno que respondeu. Mas, obviamente, aqui vai ter a pergunta de um aluno e a resposta de todo mundo que quiser responder, inclusive a minha, que vai tirar, obviamente, a sua dúvida. Então, é aqui que você tira todas as suas dúvidas comigo relativas às aulas aqui dentro do curso. Não adianta você me mandar mensagem em qualquer rede social ou dentro do nosso grupo de interação ou no meu WhatsApp. Não adianta você mandar isso dessa forma. Eu não vou responder perguntas do curso, obviamente, fora aqui do fórum de dúvidas, tá? O fórum de dúvidas serve para você tirar suas dúvidas. E uma coisa super legal é que aqui você consegue pesquisar. Então, você está com uma dúvida da aula 1, do A1, aula 27. A primeira coisa que você vai fazer é pesquisar. Pesquisa aqui, porque se tiver alguma aula, alguma pergunta dessa aula, você vai achar, né? Inclusive apareceu, ó, essa daqui. Agora, vamos dizer que eu estou com dúvida na A1, aula 26.
poxa, não tem nenhuma pergunta dessa aula, ou seja, a minha pergunta ainda não foi feita. Aí eu vou lá e faço a minha pergunta. Por que é importante pesquisar antes? Porque pode ser que a sua dúvida já tenha sido respondida. Aí não faz sentido abrir uma nova pergunta. Mesmo que você colocou lá, A1, aula 27. A pessoa perguntou sobre o verbo fragen, mas essa não era a sua pergunta. A sua pergunta era sobre outra coisa. Tudo bem, aí você vai lá e envia a sua pergunta. Como é que você faz? Você vai colocar A1, aula 27 de novo, né? Porque é a mesma aula, e você vai perguntar verbo kommen. A sua pergunta é sobre o verbo kommen. Ou como conjugar o verbo kommen. Aí você vai lá, faz sua pergunta, né? Tchá, 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 tchá. E envia. E aqui vai aparecer a sua segunda. Vai aparecer a sua pergunta, logo, logo eu respondo, logo, logo você responde, você recebe a sua solução. Tá vendo? Aqui eu tenho 2 perguntas. E é assim que funciona o nosso fórum de dúvidas. Aqui você pode tirar quantas dúvidas você quiser, fique à vontade, né? O nosso objetivo é que você reste sem dúvida nenhuma. É esse o nosso objetivo. Então não deixe as dúvidas passar. Não deixe elas passarem. Mais uma coisa importante, né? Não se esqueça de assistir a aula mais de uma vez antes de vir aqui encher de dúvida, porque muitas vezes a resposta está lá. Mas a primeira vez que a gente viu, a gente não achou a resposta exatamente pelo fato de que a primeira vez a gente não consegue absorver todas as informações. Então assiste o vídeo de novo e depois a dúvida persistiu, eu venho aqui e tiro a minha dúvida, ok? Perfeito. Então, aqui no fórum de dúvidas é onde você vai tirar suas dúvidas em relação às aulas. Depois a gente tem a parte de notícias. Aqui, esse curso não possui nenhuma notícia ainda, mas eu vou enviar para vocês notícias. Fala assim, gente, acrescentei um bônus novo no curso, acrescentei um cupom novo no curso, acrescentei uma aula nova sobre tal coisa. Aí eu vou notificar você aqui. As notícias vão ser tudo que é fora do comum. Obviamente, eu não vou te notificar todas as vezes que eu acrescentar uma aula. Afinal, as nossas aulas são colocadas na plataforma, as aulas novas, toda segunda, quarta e sexta. Você já sabe disso. Então, eu não preciso te notificar em relação a isso. Isso é o óbvio. Agora, vamos dizer que eu acrescento um bônus novo. Nesse caso, eu vou te mandar uma notificação. Você vai receber as notícias aqui e também no seu e-mail cadastrado. Então, você não precisa ficar tão preocupado, porque tudo que eu colocar aqui vai direto para o seu e-mail também, tá? E o mais importante agora são as aulas, exato. Aqui a gente chega naquilo que a gente quer tão esperado, que são as aulas do nosso curso. Olha que maravilha, gente. A gente vai ter o Comece por Aqui, óbvio, e no Comece por Aqui, você já viu, né? A aula do Willkommen, e você vai ver as outras aulas que são as aulas introdutórias, em que você vai entender a estrutura do nosso curso, tá? Então você vai assistir aula por aula. Aqui você já percebe que tem o nome da aula e a duração do vídeo, né? Então a duração do vídeo Willkommen é de 2 minutos 06, né? A duração do materiais do clube é 6 minutos 43, né? Etc. Esse aqui são só os vídeos introdutórios, só para você entender como é que funciona a nossa plataforma. Depois vem, talvez, a parte mais importante desse curso, que é o método Sprache und Wissen. São 10 aulas em que você vai entender exatamente como você estuda, como você tem que estudar para atingir seus objetivos. Então, assista essas aulas com muita atenção. Novamente, aqui você percebe que você tem um número de minutos que essa aula vai durar. Essa aqui dura 5 minutos e 12, 3 minutos e 8, 5 minutos e 7, 6 minutos e 33. Essa já dura 17 minutos. É muito legal que você veja esses minutos, porque assim você já pode preparar o seu tempo para o seu estudo. Se você sabe que você tem 20 minutos naquele dia, você sabe que você vai fazer o método 1, 2, 3 e 4, mas que não vai dar tempo de fazer o 5. E você já sabe que da próxima vez que você for estudar, você precisa de 20 minutos só para esses 5 aqui. Então, essa informação é legal para você já preparar o seu tempo para estudar, tá? Ao entrar aqui em alguma dessas aulas, vou entrar aqui no 3. Obrigatoriamente entenda. O que você vai ter? Você vai ter sempre um vídeo em que eu vou te explicar. Aquilo é a aula, né? Você vai ter um PDF aqui, que é a apresentação para você seguir. E você vai ter aqui, ó, arquivos. O que é esse arquivo aqui? Basicamente, se você clicar nesse arquivo aqui, ó, você vai ter o mesmo PDF que estava aqui em cima, percebeu? Só que muita gente gosta de quê? De imprimir e fazer um caderno legal, né? Então, você abrindo ele aqui, você pode baixar, fazer aqui download, e ele é baixado para o seu computador, tá? Dessa forma, você vai ter todo o seu material certinho, guardadinho, ou você pode imprimir, né? Eu adoro fazer isso, eu imprimo bastante coisa também, para poder seguir, né? Para poder escrever.
Então, tá aqui essa possibilidade. Então, toda aula a gente vai ter sempre essa estrutura, né? Um vídeo comigo explicando, um material aqui de apresentação e esse mesmo material baixável aqui na parte de arquivos. Você vai perceber que a gente tem uma coisa muito legal. Dentro de cada sessão, por exemplo, eu abri a aula 3, né? E tem o caminhozinho aqui. Então, se você quiser continuar e você não quiser voltar lá na página inicial, você só clica aqui e você vai para a aula 4, você vai para a aula 5, você vai para a aula 6, você vai para a aula 7, e assim você termina as aulas, por exemplo, relacionadas ao método. Bacana, né? Muito legal. Eu vou te ensinar também algumas coisas importantes aqui em relação às aulas, mas ao invés de ser um método, eu vou colocar no Conhecendo as Bases. Mas atenção, então, para o que você percebeu. Você tem o Comece por Aqui, o método de prova vista, que você tem que assistir, não adianta pular, é muito importante. Sem ele, você não consegue fazer o curso, tá? Então, esses são os cursos introdutórios. Depois, você tem a parte de Conhecendo as Bases, que é o A0. É o A0. As pessoas às vezes me perguntam, Lud, o que é A0? A0 é aquela introdução, é aquele quebrar o gelo com alguma matéria. Quando você começa a conhecer alguma coisa, o A0 é aquilo que você precisa se você nunca viu o alemão para treinar pronúncia, para aprender os números, etc. Então, é aquele pontapé inicial. A gente tem 36 aulas aqui, 36 aulas aqui. Esse aqui é o A0 da aula 1 à aula 13 e aqui da aula 14 à aula 25. Então, a gente tem 25 aulas no A0. Elas também já estão totalmente disponíveis para você. E como é que funciona? Olha só que legal. Vou começar aqui da aula 3, tá? Você vai ter uma aula, você vai ter um exercício e você vai ter um Hören. Todas as vezes você vai ter sempre, na aula 4, aula, exercício e Hören. Na aula 5, aula, exercício e Hören. E assim sucessivamente. Lud, o que é esse verde aqui? Esse verde é basicamente porque eu já entrei nessa aula. Então, na verdade, o seu vai estar assim, ó. Vai estar tudo branquinho. Tudo branquinho. Se você, por exemplo, eu vou começar logo da aula 3 só para te mostrar. Na hora que eu entro na aula 3, tá? Eu tenho a aula, eu tenho, como eu te falei, a apresentação e eu tenho a apresentação baixável. Olha que legal. Então, eu vou clicar aqui, vou ver a aula normal, tá vendo? Ó, tá começando, parará. Hallo, hallo, E aí eu vou te fazer a willkommen. aula normal. Eu vou ter a apresentação baixável, que é só eu clicar aqui que eu consigo baixar essa apresentação. Eu vou ter links importantes. Uai, o que são links importantes, Lud? São links em que você vai poder, por exemplo, fazer exercício, né? Vão ser links importantes. Então, é só clicar que você vai entrar em exercícios extras, etc, tá? E depois você vai ter um conteúdo em que eu vou simplesmente te falar o que você está aprendendo nessa aula. Uma coisa interessante aqui em relação à aula é o fato de que você pode colocá-la grande aqui com essas duas setinhas e ela ocupa toda a sua tela. Além disso, aqui você tem opções. E quais são as opções? Você pode aumentar ou diminuir a velocidade. Ou seja, a normal é o jeito que eu estou falando. E você pode diminuir, fazer eu falar mais lentamente, ou aumentar e fazer eu falar mais rapidamente. É uma coisa engraçada, mas eu, por exemplo, eu adoro ver as pessoas falando um pouquinho mais rápido, porque eu tenho pouca paciência para alguém falando mais lentamente. Obviamente, isso depende da sua paciência e da sua velocidade para aprender. Eu necessariamente faço a aula um pouco mais lenta. Óbvio, eu falo de uma maneira mais lenta para que todo mundo consiga acompanhar, mas se você achar que você quer um pouquinho mais rápido, você pode aumentar a velocidade aqui e você pode chegar à velocidade que você quer. Legal, né? Eu adoro essa alternativa. Aqui você pode controlar o volume, tá? Se quer aumentar ou diminuir o volume, e basicamente dar o play e acabou. É só isso que você precisa, tá? Então, assim, você já sabe, você vai ver a aula, você vai baixar aqui o material de PDF para acompanhar a aula, você tem exercícios, você tem o conteúdo. Quer passar para o exercício? Você vem aqui, ó, exercício aula 3. E no exercício, você inicia o questionário e como você não pode cumprimentar alguém até as 10 da manhã, como você não pode, aí você tem que acertar aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, alô, responder, né? Não sei se está certo, se está errado. Eu vou responder de qualquer jeito aqui para te mostrar, tá? Eu nem estou vendo aqui qual que é a pergunta. Você tem que fazer no seu tempo, fazer direitinho aí, mas eu nem vou me atentar à pergunta. Aqui tem 7 perguntas, eu só estou respondendo de qualquer jeito para você entender como é que funciona, tá?
Beleza, olha só, eu tirei 2 em 7, eu não acertei tudo, né. Aqui eu vou ter a alternativa selecionada e qual que era a resposta correta, tá vendo? Então você vai entender onde você errou. Fala assim: "Ah, por que que eu qual que era a resposta correta?". E depois, se você quiser, você pode refazer o questionário para ver se você entendeu realmente onde você errou. Obviamente, se tiver alguma dúvida, você também pode fazer a sua pergunta, né, não tem problema nenhum, você vai lá no fórum de dúvidas e faça a sua pergunta, beleza? Muito bem. Então, aí eu acabei o meu exercício aqui, eu volto no Conhecendo as Bases e você vai perceber uma coisa interessante. Aqui eu virou verdinho, tá vendo? Por que que tá verdinho? Basicamente tá verdinho porque são 2 aulas que eu já fiz. E aqui mudou a minha nota, de 1 para 3, porque eu acertei 2, né? Se eu tivesse acertado as 7, eu teria mais nota aqui, mas como eu acertei só 2, eu ganhei só 2. E aqui tem a parte do Hören, tá? A parte do Hören é a parte de repetição guiada. Basicamente, aqui você tem a transcrição, você tem o áudio para você fazer o Hören e você tem a transcrição novamente para você baixar. Então você tem o áudio, ó, vou clicar no áudio, você vai ver que a gente entra, ó, isso aqui era a transcrição. E agora se eu clicar no áudio aqui, ó, você vai ver que você tem um áudio que você vai poder ouvir para fazer o exercício. Isso aqui, esses Hören são sempre a parte de repetição guiada. Lud, o que é repetição guiada? Você ainda não sabe porque você ainda não viu o método, tá? Então você tem que ver o método. Na parte de repetição guiada, eu vou te ensinar a usar esse terceiro recurso que você vai ter sempre em cada aula, que é o Hören. Hören, que é o ouvir. Você vai ter sempre em cada aula esse terceiro recurso e você vai aprender a usá-lo no método, na parte de repetição guiada, tá bem? Aí você volta lá no Conhecendo as Bases e você vai perceber que eu tenho 1, 2 e 3 tudo verdinho. Muito simples, percebeu? Então, a aula, o exercício e o Hören. Você vai perceber que as aulas têm tempos diferentes. Essa primeira são 23 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Vai depender do assunto. Eu tento fazer o mais curto possível dentro de cada assunto. Por que o mais curto possível? Basicamente porque o nosso cérebro ele tem um limite de tempo que a gente consegue ficar totalmente focado, que normalmente, no máximo, 25 minutos. Então, quanto mais eu consigo diminuir essa aula, mais você está focado para assistir a aula. Entretanto, uma coisa super importante que você precisa saber é que esses 10 minutos não é o tempo que você vai precisar para a aula, porque depois desses 10 minutos você ainda vai ter que fazer revisões, você vai ainda ter que fazer suas próprias frases, vai ter que fazer exercício, etc. Para você aprender como fazer isso, vai estar no método Sprachwissen, você vai aprender como você vai usar esse material aqui. Mas o que eu quero te dizer é que 10 minutos de aula vale aí pelo menos 1h30 de estudo, 1 hora de estudo. Então, basicamente, fique atento aí, porque não necessariamente 10 minutos significa que você vai colocar 10 minutinhos do seu tempo e acabou. Não é assim que funciona, tá? Bom, o que a gente tem como estrutura no nosso curso? Então, você tem o Comece por Aqui, o método Sprachwissen, o Conhecendo as Bases, A0, que são os 2 A0s. E depois você tem o Básico 1, que é a primeira entrada do nosso curso. Como assim? Né? Depois que você fizer o Conhecendo as Bases, se você estiver no básico, se você estiver começando do zero, você vai começar do Conhecendo as Bases, A0, e depois você vai começar do Básico 1. Tcharam! No Básico 1, olha só, as aulas estão trancadinhas, elas estão em branco. Por que elas estão trancadas? Porque aqui a gente vai ter aulas liberadas toda segunda, quarta e sexta. Então, essa vai ser liberada dia 11/11, mas é porque ela vai estar liberada também. E depois aqui, por exemplo, dia 16, essas 3 aulas vão estar liberadas. Né? Dia 16 eu libero a aula, dia 17 eu libero os 2 exercícios referentes a essa aula. Né? 16 vai ser o quê? Uma segunda-feira, né? Depois, no dia 18, que é uma quarta-feira, a aula 27 vai estar liberada. E assim sucessivamente. Então, aqui você consegue ver quando é que as aulas vão estar liberadas. Mas, basicamente, é segunda, quarta e sexta. Na segunda, na quarta e na sexta você vai ter aula. Na terça, na quinta e no sábado você vai ter sempre exercício para fazer. Tá? Então, todo dia você tem que vai ter contato com o alemão, né? Basicamente é esse o objetivo aqui do nosso curso. Então, basicamente aqui eu tenho o básico 1. E depois, obviamente, vai ter o complemento do básico 1 com o básico 2, né? Depois que você terminar o básico 1 e o básico 2, né? O A1, na verdade, o A2, depois que você terminar um A1 e um A2, você vai poder começar no intermediário B1. Mas vamos dizer que você já está começando do B1, você já fez o A1 e você quer começar só do intermediário. Não tem problema. Aqui você vem para o intermediário 1 e vai ser a mesma estrutura, tá vendo? Ó?
Mesma coisa, a gente vai ter na segunda-feira, 16, a aula, depois no dia 17, que é uma terça, os exercícios, depois na quarta, aula, na quinta, exercício, depois na sexta, aula, no sábado, exercício, só no domingo que você não tem aqui material do curso para trabalhar, tá? Basicamente isso. E essas aulas do intermediário também vão ser sempre colocadas, então toda segunda, quarta e sexta você vai ter aulas novas e vai chegar até o C1. Então no final, o nosso curso vai do A2 até o C, né? Basicamente você vai ter tudo. Depois a gente tem os bônus, que é aquilo que vocês amam, né? Vocês adoram bônus. Cada bônus eu quero que você veja com calma. Eu coloquei muitos bônus para vocês e basicamente esses bônus aqui, eles têm um valor enorme. Quando eu falo um valor enorme, eu não estou brincando, não. É valor mesmo financeiro. Se você quiser comprar um curso de preparação mental com Alberto Delísola, desenvolvendo a concentração e a atenção, você vai gastar aí o mesmo tanto que você gastou adquirindo o nosso clube de alemão. Ou seja, basicamente o que a gente está falando é que você vai ter uma oportunidade imensa, os nossos bônus têm um valor imenso para você. Claro, você não precisa fazer todos os bônus, é por isso que chama bônus, né? Você pode fazer aqueles que te interessarem especialmente. Aqui a gente tem a preparação mental com Alberto Delísola, que a gente tem o quê? 6 aulas, tá? Depois você tem auto-hipnose para aprender alemão, e aqui você tem 5 aulas. Auto-hipnose para resolver a ansiedade, resolver a procrastinação, o medo e a insegurança de estudar, para aumentar o seu foco, a sua disciplina e a concentração. Auto-hipnose é científico, né, gente? É realmente um método incrível para você desenvolver a sua capacidade resolver questões, né? Às vezes você é uma pessoa muito ansiosa, você é muito procrastinador, isso aqui vai te ajudar bastante. Eu já te falo uma coisa, ao fazer a auto-hipnose, não faça ela uma vez só, faça várias vezes, porque isso vai melhorar o efeito da auto-hipnose, tá? Aqui a gente tem o pré-talk, o que é a hipnose e como utilizá-la. Então, veja o pré-talk se você ainda não conhece a auto-hipnose para entender como é que funciona. Isso também é de um valor que eu nem, eu nem vou falar preço aqui para vocês, mas é assim, cada auto-hipnose dessa muito valor. Tá? Então, isso aqui que eu estou dando de presente para vocês é basicamente incrível e eu, se fosse você, não perdi a oportunidade. Depois a gente tem um bônus 3, que é um raio-x poliglota com o Gabriel Poliglota, né? Não falei muito do Alberto Delísola, mas ele é recordista sul-americano aí de memorização, ele é um cara que estuda muito a mente humana, psicologia, então ele é incrível. E o Gabriel Poliglota é um cara poliglota que fala muitas línguas, um amigo, e ele também disponibilizou um raio-x poliglota aqui para o nosso curso. Depois eu vou ter um outro mini curso de hipnose com o Alberto, se você quiser. Audioaulas do A1 em ordem. Então, são audioaulas, né? São aulas para você ouvir. Você precisa ter o aplicativo Telegram. E são as audioaulas do A1. São 80 audioaulas em ordem. Então, começando do alfabeto e indo até para frente. Vamos dizer que você já está no B1, mas quer revisar a gramática do A1. Bom, você pode usar nossas audioaulas para isso, né? Tá indo correr e quer ouvir alemão durante a corrida? Você pode usar as nossas audioaulas para isso, né? Aqui você vai ter o histórico completo de aulas do Grupo Elite, é o nosso bônus número 6. Por quê? Porque você já sabe que o Grupo Elite agora as aulas só ficam 48 horas, né? E a gente tem o Grupo Elite Pro, que é isso aqui, é o histórico completo do Grupo Elite, que é um grupo do Telegram com todas as aulas do Grupo Elite, mais de 1 ano de aulas diárias. É só você clicar aqui, você tem que ter o aplicativo Telegram e você vai ter acesso a esse material, né? Também um presentão para você. Aqui eu tenho o bônus 7, que é um acelerador de vocabulário, ou seja, você vai ter baralhos do Anki e baralhos do Quizlet, que eu fiz para você trabalhar a questão do vocabulário. Cada uma dessas aulas tem um vídeo, tá? Explicando como é que você vai usar o aplicativo e vai ter os baralhos aqui para você baixar, tá? Basicamente, aqui tem, por exemplo, as listas aqui anexadas, né, para você saber o que é que você pode, o que você tem aqui como lista. Eu não vou te explicar exatamente como é que funciona o acelerador, você vem aqui e vê, mas é basicamente parte integrante do nosso método. Então, apesar de ser um bônus, você tem que usar, digamos assim, se você quiser se desenvolver. O que é bônus aqui? O fato de que eu estou criando baralhos para você. Tanto o Anki quanto o Quizlet você necessariamente tem que usar. Você pode usar com os seus baralhos ou com os baralhos que eu criei para você aqui como bônus. Mas como eu disse, entra que você vai entender muito melhor. E por último, cupons de desconto, né? A gente tem alguns cupons de desconto para você. A gente vai ter sempre diferentes cupons. Então é só clicar e você vai ver quais cupons estão disponíveis no momento. Mas pode ficar tranquilo que toda vez que eu acrescentar um cupom, alguma coisa, eu vou te mandar a notícia para você saber que um cupom foi
como chama isso, gente? Que eu coloquei um cupom novo aqui, né? Então, é só você aqui a gente tem alguns cupons, mas eles vão mudar sempre, vão aumentar, né, vão diminuir, vão ter mais, vão ter cupons de parceiros, então isso aqui é sempre um work in progress, né? Sempre um trabalho que vai sempre mudar, tá? Bom, o que mais que você tem de importante, né? Você tem também, aqui embaixo as nossas redes sociais, né? Você tem o nosso e-mail aqui, você tem, as outras coisas. O nosso e-mail é para você, quando você precisar de alguma coisa, né, que não esteja aqui dentro da plataforma, que não tenha a ver com a questão didática, né, porque o fórum de dúvidas é só para questões didáticas, você entra, então, em contato no e-mail lude@alemãofluente.com.br com a minha equipe, que a gente vai te ajudar no que você precisa. Basicamente, você viu que a nossa plataforma é incrível, é fácil de usar, mas tem muito recurso, mas é muito recurso mesmo. Em todas as aulas você vai ter exercícios para fazer, você vai ter Hören, você vai ter áudios para fazer, você vai ter material PDF para baixar, você vai ter as aulas em que você pode, inclusive, aumentar a velocidade com que eu falo. Você tem tudo disponível para fazer um curso realmente fantástico e alcançar todo dia a fluência que você quer. Das ist alles. Tschüss!